não veio prática, né? Então, bom, é que também ia ficar muito longo, mas depois a gente coloca na fechado. E também da thumb, tá? Já tá. Bom, estamos em cima do horário, Júlio, então vou colocar a thumb. Obrigado e boa aula para nós aqui, viu? Excelente live. Abraço. Um beijão, amigo. Fica com Deus. Vamos lá, mais um curso importante. Lembrando a você que a intenção desses cursos é abrir mercado, novos nichos de mercados, novas atuações. Eu falo que nós precisamos viver bem da nossa profissão. Não só pagar as contas, mas viver bem, realizar sonhos, e é isso que eu desejo a você, tá bom? Estamos juntos e nesse dia nós vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, um serviço que o corretor de imóveis, a corretora pode prestar, o advogado, o despachante imobiliário. Esse serviço, ele é de excelência, faz toda a diferença. Nós podemos vender esse serviço de compliance imobiliário ou due diligence para imobiliárias, diversas imobiliárias, construtoras, incorporadoras, para pessoas físicas, particulares, pessoas jurídicas, investidores, loteadores. Então, nós temos sim um leque de clientes para oferecer esse serviço com qualidade. Vamos lá, vamos começar do começo. O que é due diligence, professor Júlio? E o que é compliance imobiliário? Due diligence, nós estamos falando sim de uma auditoria imobiliária. Lá no passado, o professor sempre chamou de atos iniciais. Antes de comprar um imóvel, antes de vender um imóvel, antes de alugar um imóvel, o corretor, a corretora, advogado, as partes, compradores, vendedores, locadores, o ideal é que faça o due diligence. Quem pode prestar esse serviço? Pode ser até o comprador, o vendedor, se tem conhecimento específico sobre o assunto, se domina um assunto. Ou é melhor contratar alguém especializado. E contratar alguém especializado sempre é uma boa opção, porque a pessoa conhece do assunto. Pode ser o corretor de imóveis, a corretora, a imobiliária, o advogado, a advogada que preste serviço. O due diligence é cobrado normalmente com salário mínimo. Esse valor é para entregar o quê? O conjunto de certidões. Quando o advogado, a corretora é contratado antes da transação imobiliária, ele pratica o due diligence. Tem que fazer biquinho, hein? Due diligence. Um salário mínimo, mais as despesas com certidões, para prestar o serviço. O due diligence ele é feito antes da assinatura do contrato ou após a assinatura do contrato preliminar. Lembrando que o contrato preliminar sempre nós vamos ter um segundo contrato. Due diligence é um conjunto de documentos, certidões, atos para proteger a transação imobiliária. Quando você é contratado, eu sou contratado, no início da transação imobiliária de compra e venda, locação, incorporação, é due diligence. Esse é o nome que nós vamos dar ao serviço. Quando nós somos contratados, após a transação imobiliária, ou seja, a transação imobiliária já ocorreu, nós deixamos de lado esse nome due diligence e vamos chamar de compliance imobiliário. Inclusive, depois acerta o título aqui, tá, gente? Compliance imobiliário. Quando nós falamos de compliance imobiliário, eu quero falar para você que o compliance imobiliário é a mesma prestação de serviço do due diligence, porém o tempo que eu fui contratado é outro. Eu fui contratado ao final do ato de compra e venda. Eu fui contratado ao final da transação, do negócio imobiliário. O due diligence é cobrado no salário mínimo, normalmente um salário mínimo, é cobrado os valores das certidões, e o compliance imobiliário, normalmente o valor também se aproxima disso. Lembrando que o mínimo a ser cobrado é um salário mínimo,
Dependendo do valor da transação imobiliária, se for rural, mais complexa, um empreendimento imobiliário, uma incorporação, os valores variam, podendo ser cobrados até 1 a 3% do valor do negócio, tá? Então existe essa diferença dependendo do tamanho do negócio, do valor do negócio, ok? Mas no mínimo do diligência, o básico, um salário mínimo, dependendo do tipo de transação, do tamanho da transação, da responsabilidade, aí o valor é maior, chegando a 1 até 3% do valor do negócio. Claro que tudo é negócio, tudo vai de conversar com o cliente, tá bom? Legal. Então você já sabe os conceitos de due diligence, o que é, e compliance imobiliária. Muito corretor e corretora vende esse serviço para colegas imobiliárias, advocacias, porque não querem perder tempo solicitando certidões. Não confunda essa prestação de serviço com o despachante imobiliário. O despachante imobiliário tem outra função, ele também pode entregar due diligence também, mas ele tem outra função. Eu tenho muitos alunos que trabalham com due diligence e compliance imobiliário, advogados, advogadas que deixaram de advogar porque não gostavam de fazer audiência, não gostam da tramitação processual e se especializaram nisso. Hoje são escritórios especialistas em assessoria jurídica, em compliance imobiliário e due diligence. Eles prestam serviços para imobiliárias, para advogados, advogadas que são de outras áreas, para particulares, incorporadoras, loteadoras. Então, é um serviço bem interessante também. Quando nós falamos do compliance imobiliário e due diligence, então eu sei que quando eu sou contratado antes da transação imobiliária, due diligence. Quando eu sou contratado após a transação imobiliária, compliance imobiliário. Esse segmento é muito rentável. Por quê? O advogado, a advogada que tem conhecimento sobre contratos, ele pode, além de oferecer o serviço de due diligence ou compliance imobiliário, ele pode oferecer os serviços de contratos contratuais, compra e venda, promessa, compromisso, proposta, aceite, recibo, contrato de locação. Então são serviços, um serviço gera outro, né? Então eu sempre falo isso. Eu tenho muitos alunos que vivem muito bem prestando esse serviço de compliance imobiliário e due diligence, deixando até a advocacia, deixando a corretagem. Então é um assunto que merece uma atenção especial porque realmente é vantajoso. Vamos lá. Para praticar um due diligence de forma correta, ou compliance imobiliário, o que eu preciso fazer? Eu preciso separar imóvel e partes. Partes são os compradores e vendedores. Partes é o locador e locatário. E o imóvel é a documentação do imóvel. O due diligence eu preciso checar tudo isso. E para isso eu preciso conhecer muito bem o conjunto de certidões que eu vou solicitar. No due diligence eu preciso solicitar obrigatoriamente a certidão de propriedade atualizada. Lembrando que antes de 73 era transcrição. Após 76, na verdade, virou matrícula. Certidão de propriedade atualizada para saber quem está comprando, se realmente é o proprietário. Quem está vendendo, né? Para quem está comprando, eu quero saber quem está me vendendo. Será que ele é o proprietário, proprietária, proprietários ou não? É posseiro. E se for proprietário, vai aparecer, sim, de fato, na matrícula do imóvel, o nome do vendedor, da vendedora, dos vendedores. Senão ele é possuidor. Lembrando que na locação, pode o possuidor alugar. O locador pode ser o proprietário ou o possuidor, tá bom? Vamos lá, quando nós falamos aqui de due diligence, então eu estou falando de uma situação onde eu vou prestar um serviço que começa pesquisando o imóvel. Eu começo pesquisando o imóvel. Primeiro, eu preciso saber quem é proprietário ou não perante o cartório de imóveis competente. Depois eu vou verificar se esse imóvel tem débitos. Débitos na prefeitura, estaduais, federais. Preciso verificar também, isso é importante, se for condomínio, as questões condominiais. Existe a certidão negativa de débitos condominiais. Certidão que tem que ter documentos anexos. Entre esses documentos, a ata que elegeu o síndico e a última ata para provar que ele não foi desconstituído, exonerado. Tá? Isso quando tem condomínio. Então, eu estou checando o imóvel, se o imóvel tem dívidas ou não, para não entrar naquela obrigação ao próprio terreno. Eu preciso fazer o levantamento para ver quem é o proprietário e se tem dívidas ou não do imóvel. Aí eu pulo para as partes, os compradores, vendedores. No due diligence eu posso ser contratado por uma imobiliária, construtora, então eu vou checar os dois, os compradores, vendedores, locador, locatário. Eu vou fazer um dossiê completo. Quando eu sou contratado por um lado, na verdade eu só vou prestar o due diligence da parte contrária. Vamos lá. Nesse due diligence, como que eu vou descobrir quem são os compradores, quem são os vendedores, os locadores, locatários, quem são as partes? A primeira certidão que tem que vir em mente é a certidão de distribuidor civil, ou chamada certidão de distribuição. A certidão de distribuição, gente, ela informa a existência de processos no polo passivo, em nome do requisitante nos fóruns da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Então, sempre que eu for solicitar certidão de distribuidor civil, eu preciso solicitar a certidão de distribuidor civil da esfera estadual, site do Tribunal de Justiça do Estado,
E também preciso solicitar dos fóruns federais, da Justiça Federal. Então, importante isso também. A certidão por solicitação judicial, ela pode ser solicitada, requisitada pelo juízo para instrução de processos também. E dela também deve constar todas as ações que o investigado for parte, incluindo processos já arquivados também. Então, importante. Outra certidão que muitas vezes eu solicito também é a certidão para fins eleitorais. Essa certidão ela informa que se o requisitante faz parte de alguma ação criminal no âmbito da Justiça Federal. Somente pode ser solicitada também pelo site, né, o site da Justiça Eleitoral. Hoje em dia facilitou muito, né? Eu não preciso mais de um fórum para solicitar essas certidões, eu consigo tudo pela internet. Tem uma outra divisão que é as certidões administrativas. Nessas certidões administrativas, eu queria trazer para você que existe a certidão manual de pesquisa pelo patrono da ação, que é utilizada nas hipóteses de comprovação do patrocínio na Justiça Federal, de primeiro grau. Também ela é muito utilizada para concursos públicos, para licitação. Tem a certidão manual de pesquisa pelo polo ativo da ação, que informa a existência de processo no polo ativo, em nome do requisitante, nos fóruns da Justiça Federal e na Justiça Estadual, também a certidão é importante. Outra certidão que nos interessa muito é as certidões cartorárias, né? Que é a certidão de objeto e pé, ou de breve relato, somente para a pessoa física. Ela informa o resumo do processo, o assunto, o objeto que está sendo discutido no processo, e qual fase, pé, por isso certidão de objeto e pé, o pé que se encontra, a discussão, e é elaborada pela Secretaria da Vara Judicial a pedido da parte também. Também solicitada com muita facilidade. Outra certidão que nos interessa também é a certidão de andamento, objeto e pé, o breve relato, somente de processo judicial eletrônico, que informa qual é o assunto, objeto, que não está sendo de fato discutido no processo e em que fase está ou encontra-se a discussão também nos interessa também. Então, olha quantas certidões nós temos aí, inclusive certidões, novidades, para que a gente possa usufruir e ajudar os nossos clientes. Em relação às certidões, o que eu quero trazer para você também dentro desse due diligence? Nós precisamos navegar nesse assunto, precisamos conhecer. O due diligence ou o compliance imobiliário não é só a pesquisa de certidões, de muitas certidões, mas também é o auto de vistoria inicial na locação, auto de vistoria final na locação, auto de vistoria na compra e venda. O que é auto de vistoria? Eu vou ver as condições do imóvel, para amanhã o comprador não reclamar e falar, olha, eu comprei o imóvel, mas não é isso que eu comprei, me enganaram. Então, instrumentos particulares também são feitos e desenvolvidos no due diligence, então é importante. O ideal é que o due diligence bem feito tenha um parecer técnico, ou seja, o corretor, a corretora, advogado, advogada, dá um parecer dizendo que conforme certidões, a transação imobiliária está apta a ser feita, que gera uma segurança relativa, não absoluta, mas diante dos fatos, das solicitações da auditoria feita, o negócio pode ser prontamente feito, eficaz. Então, esse parecer também seria uma forma de fechar com chave de ouro. Quando eu falo de certidão no due diligence, o que serve como uma certidão? O ideal é que a certidão seja negativa, né? As certidões negativas, eu trago como exemplo as CNDs, que são documentos que evidenciam a inexistência de pendências financeiras em nome do indivíduo ou da companheiro, perante o órgão do governo que emitiu. Elas são comprovantes, né, que contribuem e provam também que o contribuinte pagou os seus tributos em dia, além também de conter os seus dados atualizados. Nós temos várias certidões diferentes, são utilizadas em concurso público, são utilizadas em licitações públicas, mas muito nos financiamentos imobiliários e muito nas transações imobiliárias. Então, o due diligence é feito também no financiamento imobiliário. Esse due diligence é feito principalmente na compra e venda, na locação, também na realização de auditorias, no caso do compliance imobiliário, nos imóveis urbanos, imóveis rurais, muitos imóveis rurais. Lembrando que o due diligence no imóvel rural é importante ter uma topografia, um georreferencial também, para que o cliente, no caso do diligência, esteja comprando um imóvel efetivo, com aquela metragem realmente vendida. Quando é contratado para fazer o compliance imobiliário, eu também vou fazer essa topografia para analisar também se a metragem que foi vendida corresponde à realidade. Lembrando sempre que o due diligence e o compliance imobiliário, ele é sim prova para ações nulidade, anulidade de negócio jurídico, anulatórias, ou seja, se eu fui enganado, se eu fui induzido a erro, porque existe evicção, processos em andamento discutindo aquele imóvel, se existe vício oculto, né, vício redibitório, simulação, eu posso pedir a rescisão do contrato através do due diligence e posso pedir também a nulidade, se eu fui enganado, né, a ação declaratória de nulidade
também possa usufruir. Lembrando que a anulatória também, tá bom? Mas o due diligence, além para fundamentar as ações, de fato ele é muito utilizado na compra e venda de imóveis de todos os gêneros, rurais, urbanos, comerciais, residenciais, realização de auditorias, como compliance imobiliário, solicitação de empréstimos e financiamento, também abertura de créditos também é muito utilizado o serviço de due diligence também. Quais são, né, os tipos de certidões? Mas eu quero trazer para você, antes de adentrar nos tipos de certidões, eu quero lembrar você que nós temos 3 categorias que trazem diferentes dados dos requerentes nas certidões. A certidão pode ser positiva, ou seja, informa que a organização detém pendências. A certidão positiva também com efeito de negativa, existe, é verdade. O que é essa ação negativa? Ou melhor, essa certidão positiva com efeito negativa. O contribuinte ele tem pendências, porém já iniciou o procedimento de regularização, ou seja, o parcelamento. E também existe a certidão negativa, que não existe pendência nenhuma junto ao órgão que a emitiu. Então, é importante você saber que existem 3 categorias de certidões, né? 3 categorias: a positiva, a certidão positiva com efeito negativo, e a certidão negativa, que não existe pendências, tá? Em relação aos tipos de certidões que nos interessa muito, né? A certidão de débitos e tributos federais, também conhecida como negativa ativa da União da Receita Federal. Para obter essa certidão, você consegue, através do site, normalmente da Procuradoria Geral da Fazenda, a PGFN, né, que são os órgãos responsáveis pela fiscalização e recolhimento de tributos federais, como o imposto de renda e também importação, exportação, etc. O prazo de validade dessa certidão é 180 dias, tá, gente? 180 dias. É importante ressaltar que ela também considera eventuais débitos do INSS e pode ser facilmente emitida pelo domicílio oficial, né, da Receita Federal, a delegacia da Receita Federal, ou pelo próprio site. Ela é emitida pelo domínio oficial da Receita Federal com muita facilidade também. Outra certidão que nos interessa muito é a certidão negativa de tributos municipais. São 2 tipos, tá, gente, de certidões que podem ser emitidas pelo município. Uma delas é a CN, de tributos imobiliários, que comprova a inexistência de débitos relacionados a um imóvel, como IPTU, que é o Imposto Predial Urbano, também o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, taxa de asfalto, taxa de conservação e a coleta de lixo também. Caso o contribuinte não seja proprietário de um imóvel, o documento é facilmente obtido. Já na segunda, né, é a CN, que é certidão de tributos imobiliários, que se refere aos tributos que não são relacionados a imóveis. E aí eu trago como exemplo, quer ver? O ISS, taxas de publicidade e contribuição de iluminação. Acho que são grandes exemplos. Lembrando que essas certidões elas têm validade por 30 dias. Outra certidão que interessa muito na prestação de serviço de due diligence e também no compliance imobiliário é a certidão negativa de protesto. Ela é emitida pelo cartório de protesto. Essa entidade tem a finalidade de formalizar a impontualidade de pagamento, como cheque predatado, nota promissória, duplicata, debenture, sem falar boleto também. Hoje dá para converter também, fazer o protesto. Notas promissórias é muito comum, né? Permuta, contratos também, duplicatas de serviço, inclusive mercantil, e contratos em geral, e outros documentos que geram dívidas, que provam a dívida. Essa certidão comprova que ninguém realizou um protesto nesse tipo de cartório, presumindo sim que o solicitante da certidão paga suas dívidas em dia. Então também é uma solicitação importante. Eu vou fazer sempre da localidade do imóvel que eu estou comprando, alugando, e sempre onde resida, né, a parte negociante, o comprador, o vendedor, o locador, o locatário. Eu vou fazer essa solicitação, lembrando que tem cidades que têm muitos cartórios de protesto, então tem que solicitar de todos eles. Importante, tem cidade que não. A certidão de débito estadual é a certidão que comprova, sim, de fato ela comprova que o contribuinte está regular em relação aos tributos estaduais. Eu já tinha até falado, o ICMS, o IPVA e o TCMD. Ela é emitida pela Secretaria da Fazenda de cada estado e por isso tem diferentes critérios e exigências também, conforme o ente federado em que se encontra a empresa, porém todas têm validade